tema da conferência de vocês: servindo o reino de Deus com excelência. Eu confesso que quando eu vi o tema dessa conferência, eu pensei, a Maria está sentada aí todos os dias assistindo. Porque se tem uma coisa que eu amo aprender e até mesmo ensinar, é sobre excelência. É sobre fazer o seu melhor com aquilo que você tem. É sobre servir a Deus. Eu cresci nesse ambiente, num ambiente de serviço ao Senhor. Graças a Deus o Senhor me poupou do mundo. Eu fui criada num lar cristão. E eu fui criada com uma mãe muito excelente no servir. A minha mãe, ela é uma mulher, ela é tímida, ela é meu oposto. Se você disser assim, vai orar, ela desmaia. Ela fica com vergonha. Mas ela sempre foi uma mulher que serviu. Eu cresci na minha casa recebendo os pastores. Ela era aquela mulher que fazia os jantares, fazia os almoços, hospedava. Então eu cresci cercada nesse ambiente de servir a igreja local, servir o reino de Deus. E aprendi muito do que eu sei hoje sobre serviço com a minha mãe. A minha vida toda girou em termos e nesse mundo de servir a Deus com todo o meu coração, com excelência. E eu sempre falo, nós servimos as pessoas e aí nós estaremos servindo a Deus. Servir uns aos outros é servir a Deus também. Isso é ser igreja. Estarmos aqui reunidos, aprendendo sobre isso, com certeza vai te levar a um lugar ainda mais alto na sua vida. Então hoje eu quero falar sobre servir ao reino de Deus com excelência. Hoje nós vamos falar sobre alguém que foi excelente na sua maneira de servir, Daniel. Mas antes disso, eu queria ler para você o texto de Atos, capítulo 11, do versículo 28 ao 30. Diz assim, você pode ouvir, depois no próximo texto a gente acompanha, tá bom? Um deles, Ágabo, levantou-se pelo Espírito e predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano. O que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judeia. E o fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e de Saulo. Vamos orar? Senhor, muito obrigada por estarmos aqui. Nós estamos aqui porque te amamos, porque te desejamos, porque queremos ouvir a tua voz. Fala conosco, Senhor, nessa manhã, de maneira única, de maneira singular, pessoal. Senhor, nos direcione, nos corrija, nos mostre o caminho. Leve-nos a viver uma vida de serviço com excelência, de fazer o melhor para o Senhor. Somos teus filhos e queremos, Senhor, fazer aquilo que agrada do teu coração. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nesse trecho que nós lemos, para mim é um dos maiores significados do que é servir a Deus com excelência. O texto diz que muitos irmãos ofertaram e ajudaram para o avanço do reino de Deus. Mas alguns fizeram mais. Além de ofertar, eles conduziram, eles foram levar as ofertas. E eu falo que excelência é isso, é fazer além do esperado. É fazer mais do que é pedido. É fazer mais do que é cobrado. Eu oferto, mas eu também levo a oferta. Eu oferto, mas eu faço isso com o melhor que eu posso. Se me mandaram varrer, eu varro e passo o pano. Não é? Excelência é isso. É fazer além do esperado. Muitas pessoas pensam que grandes homens e mulheres na Bíblia e até na atualidade são extraordinários porque tinham talentos extraordinários. E, de fato, muitas pessoas têm talentos extraordinários. Mas a verdade é que, mais do que ter um talento extraordinário, nós precisamos ter uma atitude extraordinária. Nós precisamos de um espírito excelente. Nós precisamos ser o tipo de pessoa que faz além, que faz mais do que é pedido, mais do que é esperado, porque é isso que vai fazer com que a gente seja um servo excelente no reino de Deus. Eu amo ler biografias e histórias de pessoas que fizeram feitos inéditos, gente que inventou instrumentos tão preciosos. Esses dias eu estava de férias com as minhas filhas e nós fomos na casa do inventor do raio-x. E eu pensei, glória a Deus pela vida desse homem. Esse homem mudou a vida de milhares e milhares de pessoas ao redor do mundo. Ele inventou o raio-x e depois do raio-x, muitos outros exames mais tecnológicos vieram depois dele. Mas todas essas pessoas não simplesmente tinham um talento extraordinário, elas tinham uma vida extraordinária de excelência,
de fazer mais, de fazer além do esperado. Você certamente já ouviu a história de muitas pessoas assim, de gente que todo mundo disse, não vai dar certo, não é bom o suficiente, que fecharam as portas e eles não desistiram, se esforçaram até o fim, marcaram a história. Quem nunca ouviu a história daquele jogador Michael Jordan, que foi um dos melhores do mundo até hoje, ecoou aí, e ele foi expulso do time pelo próprio treinador, porque o treinador disse que ele era ruim e que ele era baixinho para jogar basquete. E ele tinha 1,80 m. Mas ele não desistiu. A história conta que ele treinava dia e noite, sozinho. Ele, a bola e a cesta, até se tornar quem ele foi. É desse tipo de pessoa que nós estamos falando. E hoje nós vamos aprender na história de Daniel. Daniel capítulo 6, do verso 1 ao verso 23. Se você tem sua Bíblia, por favor, abra. Daniel capítulo 6. Nós vamos aprender algumas lições sobre como servir ao reino de Deus com excelência. Amém? Dário achou por bem nomear 120 sátrapas para governarem todo o reino. E colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas para eles, para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou. Fala comigo, se destacou. Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Fala comigo, nada conseguiram. Não puderam achar falta alguma nele, pois ele era fiel, não era desonesto, nem negligente. Finalmente esses homens disseram, jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. E assim, os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei. Ó rei Dário, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os conselheiros e os governadores concordam que o rei deveria emitir um decreto, ordenando que todo aquele que orar a qualquer deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite um decreto e assina-o, para que não seja alterado conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogado. E o rei Dário assinou o decreto. Quando Daniel soube do decreto que ele havia sido publicado, foi para casa, foi para o seu quarto no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus como costumava fazer. Então aqueles homens foram ver e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. Assim foram falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicaste um decreto ordenando que nos próximos 30 dias todo aquele que fizesse algum pedido a qualquer deus ou qualquer homem, exceto a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? O rei respondeu, o decreto está em vigor, conforme a lei dos medos e dos persas, que era uma lei que o rei não poderia revogar, que não pode ser revogada. Então disseram ao rei, Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continua orando 3 vezes ao dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado, e como estava decidido a salvar Daniel, até o pôr do sol fez todo o esforço para poder livrá-lo. Mas os homens lhe disseram, lembra-te, ó rei, conforme a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou edito pode ser modificado. Então o rei deu ordens e trouxeram Daniel e jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve, continuamente o livre. Taparam a cova com uma pedra e o rei a selou com seu próprio anel selo e com os anéis de seus nobres, para que a situação não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nem divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz aflita, Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pode livrá-lo dos leões? Daniel respondeu, ó rei, vive para sempre, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, e não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus.
Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. E quando tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. Uau! Essa é uma verdadeira história de alguém que escolheu servir com excelência. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, ó: pessoas medíocres estão sempre no seu melhor. E isso é um fato. Pessoas medíocres estão sempre no seu melhor. Elas sempre acham que estão no máximo, naquilo que elas já poderiam fazer. Mas pessoas excelentes sempre estão procurando fazer mais. Sempre estão desejando crescer, avançar. E esse era o espírito de Daniel, um homem excelente. Para sermos e servirmos a Deus com excelência, em primeiro lugar, a gente vai precisar aprender a destacar o nosso potencial, ao invés de esconder. O texto no versículo 3 diz assim: ora, Daniel se destacou. Daniel se destacou tanto entre os supervisores. O texto, perceba, não diz que Deus destacou Daniel. O texto diz que o próprio Daniel se destacou. Se destacou por quê? Porque ele estava fazendo o que ele foi chamado para fazer de maneira tão excelente que era impossível ficar escondido. Quando você cumpre o seu propósito, sua missão de vida, de maneira excelente, com integridade, com amor, com honestidade, com o máximo do seu potencial, vai ser impossível ficar escondido. Então você não precisa ter medo de não se destacar, porque quando nos destacamos, na verdade, nós estamos honrando a Deus. Nós nos destacamos quando a gente faz uma escolha de potencializar os dons que o próprio Deus nos deu. Certamente Deus confiou a você um dom, um talento. Certamente Deus confiou algo muito especial. E eu amo que Deus fez isso de maneiras diferentes. A cada um Ele deu dons diferentes. Mas quando você escolhe usar aquilo que o Senhor mesmo te deu e destacar o seu potencial, vai ser impossível as pessoas não reconhecerem o Deus na sua vida. O texto deixa claro que foi impossível não ter destaque na vida de Daniel. Sabe, muitas pessoas estão esperando ter um título para se destacar, quando muitas outras estão trabalhando antes de ter o título e por causa disso já estão se destacando. Esse foi o exemplo de Daniel. Ele já exercia a função de liderança sem ter o título. Ele não precisava de um título de supervisor. Ele já era alguém que já era supervisor sem ter o título de supervisor. E porque ele era supervisor sem ser supervisor, Deus o levantou e colocou ele como supervisor. O problema é que tem gente que espera o pastor dizer: você vai ser nomeado isso, aquilo, para servir a Deus com excelência. Aí às vezes nunca vai ser nomeado. Por quê? Porque Deus vê a atitude fiel do nosso coração quando ninguém está vendo. Você lembra da história de Davi? Você lembra que Davi, entre os irmãos, era o menor? Ora, Davi não tinha nenhum emprego de destaque. Davi não era um juiz renomado. Davi não tinha força. Davi não era destacado. Mas no que ele recebeu, no que lhe foi confiado, cuidar das ovelhas, ele fez o melhor. Enquanto ele cuidava de ovelhas, no meio do pasto, no meio do nada, num bando de ovelha fedorenta, com certeza ele estava ali treinando, afiando o seu talento, com o seu estilingue. Ele estava treinando. Nunca sabia ele, talvez, que aquele estilingue o faria o maior destruidor de gigantes de todos os tempos. E eu amo que ali, escondido, quando ninguém mais enxergava, ele fazia de maneira excelente. Leia os Salmos, o texto diz que ele cuidava das ovelhas e ele adorava o Senhor. E ele fazia o seu melhor. Tem gente que nunca vai chegar numa posição maior, sabe por quê? Porque no pequeno ela só reclama. Porque o meu emprego é o pior, porque minha casa não está bem feita, porque se eu tivesse uma casa melhor, porque se eu tivesse um carro melhor, porque eu ando de ônibus. E aí esse espírito de não excelência é um espírito de mediocridade, não nos leva a crescer. Davi, com o que ele tinha, ele fez o melhor. E o Senhor o tirou de detrás das malhadas, fez dele rei. E deixa eu te dizer, eu amo que tem um momento na história que Davi vai levar a comida para os seus irmãos, e Eliabe, o seu irmão mais velho, quer menosprezar Davi, e diz assim: com quem você deixou as suas poucas ovelhas? Como quem diz assim: seu trabalho é insignificante. Mas se você ler o texto anterior, o versículo anterior, você vai ver que antes de ir levar comida, Davi cuidou das ovelhas para que elas não ficassem desabrigadas. Sabe o que é isso, gente? Eu tenho poucas ovelhas, mas as poucas que eu tenho eu valorizo, eu cuido, eu faço com excelência. Ele está dizendo assim: eita, agora eu ganhei um novo cargo do meu pai.
Agora eu sou entregador, não quero mais saber dessas ovelhas. Ele disse, não, minhas ovelhas podem ser pouquinhas, mas foi aquilo que Deus me confiou. Se Deus te confiou poucas ovelhas, cuide das poucas ovelhas que Deus te confiou. E aí o Senhor vai poder te colocar sobre muitas ovelhas. Seja fiel no pouco. Daniel foi alguém que foi fiel ali, mesmo sem um título. E aí ele se destacou. Algo apareceu na vida dele. Sabe, todos nós precisamos aprender que o Senhor tem colocado algo nas nossas mãos. O que é que nós temos feito com isso que o Senhor tem nos dado? Eu amo que a Bíblia em Atos capítulo 4, do verso 36 ao 37 fala de José, um levita de Chipre, um homem que tinha muitos recursos. Os apóstolos deram a ele o nome de Barnabé, que significa encorajador. E o texto bíblico diz que ele vendeu um campo que ele possuía e trazia o dinheiro e colocava aos pés dos apóstolos. Eu amo que esse era o dom que Deus havia dado a ele, o dom da generosidade. Deus havia acrescentado recursos a Barnabé e com os seus recursos ele usava da melhor maneira para servir o reino de Deus. Deixa eu te dizer, é uma mentira do diabo quando você olha para si mesmo e diz assim, eu não tenho nada para entregar. Certamente Deus confiou algo nas suas mãos para você fazer o melhor com aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Todo mundo tem, nem que seja um sorriso, verdade ou não? Ó, agora todo mundo sorriu, ó. Se você disser, eu não tenho nada para dar, você tem um sorriso. A minha filha mais nova, ela ainda está no caminho, ela está sendo treinada. Eu gosto de dizer que ela está em treinamento, porque ela só tem 5 anos. A de 12 e a de 10 já foram bem mais treinadas. Então, elas vão comigo nas igrejas, e elas falam com as pessoas, e elas dão a paz do Senhor, e elas conversam, e elas são bem educadinhas, graças a Deus. Mas como a pequena ainda está em treinamento, às vezes ela fica tímida de conversar com as pessoas, e as pessoas fazem... Ai, que linda essa menina. E às vezes ela ficava assim, sério, não falava. Helena, eu entendo que é difícil conversar com uma pessoa que a gente não conhece, porque a pessoa fala com a gente como se a gente conhecesse ela. Eu também tenho que me colocar no lugar dela, bichinha. Eu disse, eu sei que é difícil, filha, mas se você ficar com vergonha de falar com a pessoa, você não precisa falar. Você não é obrigado. Agora uma coisa você vai dar, um sorriso. Porque aí não fica feio para a mãe, não é? E ela aprendeu a dar um sorriso, porque todo mundo tem alguma coisa para entregar, sabe? Deus não precisa de muitos recursos para fazer milagres. Às vezes a gente acha que precisa de uma coisa sobrenatural, uma coisa gigantesca. Não, o pouco que Ele colocou nas nossas mãos, Ele é capaz de usar. Com Davi foi o cuidado de poucas ovelhas. Com Daniel foi a fidelidade, a excelência em fazer, mesmo sem ter um cargo. Com Moisés ele olhou assim e disse assim, eu não posso conduzir esse povo. Deus diz, o que é que tem nas suas mãos? Ele disse, uma vara. Ele disse, pois bem, é com essa vara que Deus vai fazer milagres. Às vezes a gente está querendo o dom, o presente que Deus deu para o outro, quando na verdade já tem uma vara nas nossas mãos, já tem um instrumento nas nossas mãos que pode mudar a nossa vida. O que é que a gente precisa? Ei, pegar aquilo que Deus nos confiou e fazer o máximo. Sabe por quê? Porque a segunda lição que Daniel nos deixa de servir a Deus com excelência é escolher exatamente, de maneira intencional, a excelência ao invés da mediocridade. Eu amo quando o texto diz assim, ó, não puderam achar falta alguma nele, pois ele era fiel, ele não era desonesto, ele não era negligente. Nós vivemos numa sociedade que é comum fazer o mais ou menos. Faz o que tu pode, faz o que dá, faz do teu jeito. Infelizmente, muitas pessoas se orgulham disso, de passar por cima dos outros. Essa é uma sociedade que valoriza fazer as coisas de qualquer jeito. Mas nós precisamos ser diferentes. Tem gente que é assim, que ela só faz o melhorzinho se alguém estiver vendo. Aí ela tem um pouco de performance. Se não tiver ninguém, ela já joga debaixo do tapete. Não faz o seu melhor. Mas sabe, Deus está vendo. Se a gente não tomar cuidado, a gente vai entrar no padrão de comodismo do mundo. Mas Deus nos chamou para estarmos no padrão de excelência do reino dos céus. Deus não te chamou a se acomodar ao padrão do mundo. Faz de todo jeito, dá o que tu pode. Não, com Deus é diferente. Com Deus você procura excelência, não mediocridade. Todo mundo pode fazer de todo jeito. Você tem que fazer melhor do que todo mundo. Se no seu trabalho todo mundo chega atrasado, você não chega atrasado, você é filho de Deus. Você honra a Deus até na hora que você chega no seu trabalho. Se no seu trabalho todo mundo mata o tempo mexendo no celular e perdendo tempo com redes sociais, você não faz isso, porque isso é desonestidade. Você está na hora que está sendo pago para trabalhar, entrando na rede social. O nome disso é desonestidade. Me desculpa, você está doendo em você, mas é a verdade.
Ser crente não é fácil, não. Esse negócio que o povo diz é fácil, não, gente. Ser crente é renúncia todos os dias. É escolher ser diferente, é escolher fazer diferente. Se todo mundo é preguiçoso, você não é preguiçoso, porque você é filho do Deus Altíssimo. Amém? Olha, Sara e Laura levantaram as mãos. Acordei elas hoje bem cedinho para ir para a igreja. Vamos para a igreja. Repreende toda a preguiça, que filho de Deus não é preguiçoso. Amém? O que a gente precisa? Escolher a excelência. Sabe por quê? Quando você escolhe a excelência, quando você diz assim, não sou da geração do mais ou menos, não sou da geração do tá bom assim desse jeito, não sou. Quando você escolhe ser feliz sempre, satisfeito nunca. Eu sempre digo, eu sou sempre feliz, mas nunca satisfeito. Sempre tem algo para melhorar, amém? Aí sabe o que vai acontecer? Não vão achar falta alguma. Eles procuraram, mas disseram assim, aí não pode fazer nada porque o camarada é bom. Sabe, nós precisamos viver essa vida aí, que as pessoas vão procurar um defeito na gente e não vão conseguir achar. Vão dizer, meu Deus, ela é excelente. Excelente na maneira como se comunica. Ela é excelente na maneira como ela trabalha. Ela é excelente na maneira como ela se veste. Ela é excelente na maneira como ela se alimenta. Ela é excelente, eu estou procurando um defeito, eu não estou conseguindo achar. É assim que a gente tem que ser. A gente tem que viver no padrão do céu. E Daniel nos ensinou isso. Eu amo falar isso. Eu sempre falo que um espírito excelente honra a Deus e abençoa as pessoas. Quando você é excelente, você está honrando o nome de Deus. Você não vai ser excelente para você simplesmente ganhar uma nova posição no seu trabalho, ganhar um cargo mais alto. Isso pode acontecer. Mas você é excelente para honrar o nome do seu Deus. Você é excelente para que as pessoas olhem, se for para ser crente, eu quero ser como fulana. Se for para servir a Deus, vai ser como ele. Sabe, quando você é excelente, você está deixando um legado. Quando você é excelente, as pessoas vão olhar para você. E talvez muitas pessoas que estão convivendo com a gente nunca vão aceitar um convite para vir para a igreja. Talvez muitas pessoas não vão assistir nunca um sermão na vida, mas todos os dias elas estão vendo sua vida. Elas estão assistindo sua vida. Você é o sermão que está sendo pregado. Você é a igreja que está sendo levada onde você estiver. E se uma pessoa que nunca conseguiu entrar numa igreja cristã não olhou para você e não teve em você o desejo de conhecer Jesus, alguma coisa está de errado. Verdade ou não? As pessoas têm que pedir a gente para ir para a nossa igreja. Não é a gente que tem que convidar. Elas têm que olhar para a nossa vida e dizer assim, meu Deus, eu quero a vida que ela tem. O que essa mulher faz? O que esse homem faz? Por favor, eu quero conhecer o seu Deus. O texto diz que o rei ficou desesperado porque ele sabia quem Daniel era. Ele sabia da fidelidade de Daniel. E só porque era um edito, medo-persa que não podia ser revogado, ele ficou, Deus vai fazer alguma coisa. Eu digo, até o povo do mundo tem que torcer pra gente. Verdade ou não? Até o povo do mundo tem que olhar pra gente e dizer assim, tem que dar bem na vida mesmo, porque merece. Porque tem um espírito excelente. E escolha a excelência acima da mediocridade. Terceira lição, escolha disciplina acima da comodidade. O texto diz 3 vezes ao dia. Fala comigo, 3 vezes. Ele não orava uma vez, ele orava 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia ele se ajoelhava e orava agradecendo ao seu Deus como costumava fazer. O que é isso? Isso é escolher a disciplina no lugar da comunidade. E se tem uma coisa que eu amo falar é sobre disciplina. Eu amo ensinar sobre isso, porque é isso que separa quem é bem sucedido de quem não é. Não é a falta de potencial, não é a falta de dons, é a falta de disciplina. Quando eu era mais jovem, eu li um livro chamado Talento Não É Tudo, que exatamente explicava sobre isso, de John Maxwell. Ele dizia assim, muitas pessoas têm talentos, mas se você olhar para a história, os que mais cresceram são os que não tinham tanto talento assim, porque a disciplina levou eles a crescerem. Às vezes a pessoa tem um talento, se apoia no talento e não chega onde deveria chegar. Por isso que eu sempre falo para as minhas filhas, eu falo, disciplina é mais importante, esforço é mais importante. Você pode ter muitos dons, mas você precisa ser alguém disciplinado. Eu amo a história de um músico chamado Pablo Casals. Ele tinha 85 anos, um grande violoncelista. E a história conta que quando ele estava com 85 anos, ele ainda treinava 5 horas por dia. Ora, ele começou aos 12 anos de idade.
Dos 12 aos 85, eu acredito que quem chega com 85 anos e tocou a vida toda, dizia assim, vou me aposentar, né? Já toquei bastante. Mas ele tocava 5 horas por dia. E um dia, numa entrevista, a imprensa chegou para ele e uma jornalista disse assim, por que o senhor, com 85 anos, ainda treina 5 horas por dia? Sabe qual foi a resposta dele? Ele disse assim, porque eu acho que eu posso melhorar. Ele deu a resposta que eu e você precisamos viver. Todos os dias nós podemos melhorar. E para isso a gente vai ter que ser amiga fiel da disciplina. Infelizmente, muitos cristãos não têm uma vida com Deus porque não tem disciplina. Porque não tem disciplina. Tem gente que acha que vida com Deus é assim. Me acordei, menina, eu me acordei tão espiritual hoje. Que vontade de ler a Bíblia. Que vontade de ficar 3 horas de joelho. Eu tô no olho. Nem sempre vai ser assim. Mas sabe, naquele dia que você está triste, cansado, desanimado, sem força, sem vigor, é nesse dia que você levanta, hoje, sem vontade de ler a Bíblia, eu vou ler a Bíblia. Hoje, sem vontade de orar, eu vou orar. Hoje, sem vontade de buscar Deus, eu vou buscar Deus. Por quê? Porque fala de disciplina, de escolha. Na nossa casa, na nossa família, a gente tem um princípio, que até virou um livro do meu marido, chama Sem Bíblia Não Tem Café. A gente aprendeu que o primeiro alimento da manhã precisa ser a palavra de Deus. Porque o problema é que a gente come e sai para trabalhar. Se alimenta do físico, mas não se alimenta do espiritual. E eu sou casada, eu fiz 20 anos, gente. Eu fiz esse mês. 20 anos de casada, estava esperando uma festa, não fiz. Eu sei que não parece. Era para rir, gente. 20 anos de casada eu fiz com meu marido. 20 anos. E eu falo que nesses 20 anos de casados, eu nunca ouvi falhar sequer uma vez no seu devocional antes de comer qualquer coisa. Antes de tomar um gole de café, ele faz o devocional. Ele se acorda todos os dias com o mesmo ritual. Ele levanta, ele senta na cama e diz, esse é o dia que o Senhor fez. Eu me alegro e me regozijo nele. Hoje vai ser o melhor dia da minha vida. Eu posso estar dormindo, eu escuto. Eu já sei o que ele está dizendo. Ele levanta, toma um banho, faz o devocional e só depois ele come. Não importa o lugar que ele esteja. A gente vive esse princípio e ensinou nossas filhas nesse princípio. Elas estão aqui que não me deixam falhar. Verdade ou não? Antes de comer, lê a Bíblia. Já leram a Bíblia mais do que muito crente adulto. Tem gente que tem 20 anos no evangelho e nunca leu a Bíblia completa. Minha filha de 12 está na 3ª vez. A Bíblia, tá, gente, completa. Fora as 30 Bíblias infantis que elas já leram. Por quê? Disciplina, gente, não é vontade não. Chama disciplina, fala comigo, disciplina. Daniel levantava 3 vezes ao dia. Deixa eu te dizer uma coisa, você tem que se responsabilizar pelo seu crescimento. Para de responsabilizar o outro. Ah, porque Deus fez na vida dele, ah, porque Deus abençoou. Ei, você não faz o seu. Tira o olhar do outro e começa a cuidar da sua vida. Começa, como a pastora disse, a semear. Tem gente, como a gente veio conversando, tem gente que olha pra gente e diz assim, olha que lindo, do nada. Do nada não. Do nada não. Foram muitos anos de serviço, honrando a Deus com o máximo que eu podia. Foi muitos anos servindo a Deus detrás das malhadas. A gente veio conversando e falando das denominações, que eu era de uma outra denominação, assim como a pastora. E o estilo de igreja da gente, a gente contando, meu Deus, como as coisas mudaram, né? Os tempos avançaram. E eu contei para a pastora, foi muito engraçado, que na minha igreja era mais tradicional. E na minha igreja, sempre que tinha o batismo, que era uma pia batismal que tinha aqui, uma piscina assim atrás do altar, sempre que descia uma pessoa nas águas batismais, tinha uma irmã, uma diaconisa, que ela fazia assim, ó. Ela cantava um hino da harpa. Que era assim, ó, glória, glória, os anjos cantam lá, glória, glória, as harpas tocam já. E era assim, ó, todo completo. É o santo coro dando glória a Deus, por mais um remido entrar no céu. Só que, gente, toda vez que uma pessoa se batizava, cantava essa parte. A igreja toda. Minha igreja era grande. Se tinha 50 pessoas batizando, 50 vezes a gente fazia glória, glória, os anjos cantam lá. E às vezes tinham 100 pessoas, mas não mudava. É isso aí, ó. Só que eu era professora de escola bíblica dominical. Eu tinha 15 anos e eu já liderava a turma dos 6 a 9. E na minha época, eu, que era professora, ficava com as crianças na fila, assim, eu que cuidava. Eu ficava em desespero.
para manter umas 20 crianças em silêncio no glória, glória aos anjos. Mas eu tava lá todo domingo fiel com a minha revistinha aqui, ó, fazendo assim para as crianças. Não vai ganhar ponto na gincana se conversar na hora que o pastor tá falando. Tá vendo? Se hoje tem gente aqui, ó, minhas filhas sentadinhas, quietinha, me ouvindo, é porque um dia eu ensinei um bocado de criança a ficar bem quietinha ouvindo o pastor. Eu tô fazendo o que, pastora? Eu tô colhendo os frutos da minha semeadura, é verdade ou não? É, gente, não foi do nada, não. Para de olhar para a pessoa que Deus abençoou e dizer, olha, do nada Deus fez na vida dela. Não. Foram anos e anos de escolher a disciplina acima da comodidade. Nós precisamos, é isso aí, irmã, escolher a disciplina. Um coração comprometido, ele separa o bom do melhor. É um coração comprometido. O meu marido, quando era mais jovem, ele morou nos Estados Unidos, num lugar chamado Kentucky, que é bem interiorzão dos Estados Unidos. E lá tem uma corrida muito famosa de cavalos, que é o Derby de Kentucky. E eu não sei se você sabe, mas o atleta, ele dá muito valor ao cavalo. Porque, não sei se você sabe, depois da primeira corrida, o cavalo fica sem oxigênio, literalmente. Da metade para o fim, ele corre literalmente com o coração. Os estudiosos dizem isso, que ele corre com o coração. Por isso que o atleta valoriza tanto o cavalo. Porque o nível de esforço é tão grande que tem uma hora que ele não consegue mais. Ele corre com o coração. É assim que tem que ser a nossa vida. Tem hora que a gente falta oxigênio, eu vou até o fim. Eu vou com o coração, mas eu não vou parar. Por quê? Porque eu escolho a disciplina acima da comodidade. Pessoas comprometidas são impelidas pela excelência. Sabe o que é o estresse, gente? O estresse é fazer menos do que você é capaz. Tem muita gente aí estressada, o mundo está estressado hoje em dia. Por quê? Porque faz menos do que é capaz. Vem um resultado negativo, a pessoa fica mal. Agora, seja excelente todo dia naquilo que Deus te deu. Seja excelente, acorde, fale com o Senhor, ore, leia a Bíblia, faça uma atividade física. Não tenho tempo, então acorde mais cedo para fazer atividade física. Faça uma atividade física, trabalhe feliz, deixe de cara moada, está repreendido em nome de Jesus, que ninguém é obrigado, não é? A lidar com isso. Seja feliz, seja contente. Tem gente que reclama do trabalho, rapaz, e quem não pode trabalhar? E quem está no leito do hospital? Todos os dias que eu entro com o carro na minha casa, eu digo para minhas filhas, vamos orar e agradecer a Deus que a gente tem uma casa. Estamos voltando, ó, graças a Deus a gente tem um teto. Todo dia eu entro na minha casa, dizendo, Deus, obrigada pela minha casa, obrigada pela minha casa, obrigado pela minha casa, eu agradeço todo dia a Deus pela minha casa, porque tem gente que não tem uma casa, é tão simples. Pois é, algo simples a gente precisa dizer, às vezes a gente tem que falar o óbvio, a gente tem que falar sobre ter um coração grato, sobre ter um espírito excelente, sobre fazer o seu melhor com aquilo que Deus te confiou. Eu posso te dizer, eu sou um testemunho vivo. Quando você escolhe fazer renúncias para servir a Deus com excelência, com o seu melhor, não tem como Deus não te abençoar. Não tem como você não se destacar. Uma hora, o favor e a graça de Deus vai ser tão grande que vão te jogar numa cova cheia de leões e você vai sair vivo. Porque é isso que acontece com quem é fiel. É isso que acontece. Vão se esforçar para te fazer o mal. Deus transforma o mal em bem. Olha, eu vou contar um breve testemunho aqui da minha vida. Eu tenho muitos testemunhos. Quando eu era mais nova, eu sempre fui essa pessoa, tá? Não estou pregando aqui de algo que eu não gosto. Eu amo falar sobre disciplina, porque eu sou uma pessoa assim, disciplinada, naturalmente. Não sei se é natural do temperamento até. Mas eu me lembro que quando eu estudava na escola, eu dizia assim, quero passar no vestibular. Mas eu não quero passar de todo jeito. Deus, eu quero passar em primeiro lugar. Eu era ousada, hein? Eu era ousada. Eu dizia, Deus, todo mundo vai passar no vestibular na minha classe. Mas Deus, me honra, Deus. Eu quero passar em primeiro lugar. Eu tinha um sonho de passar em primeiro lugar. Gente, eu estudava. Ia mudar alguma coisa a minha graduação? Não. Se eu passasse em primeiro ou em último, eu não ia me formar? De todo jeito? Ia. Eu ia ganhar um salário maior porque eu passei em primeiro lugar no vestibular? Não. Eu ia ganhar alguma coisa extraordinária? Não. Mas é porque quem serve a Deus tem que ter um espírito excelente. Você tem que desejar se destacar. E eu dizia, Deus, eu creio. Gente, sem mentira nenhuma, passei em primeiro lugar.
Aí, fiz a faculdade, eu fiz 2 faculdades. Eu estudava de manhã e outra de tarde. Tem hora que eu olho pra mim e eu digo, eita, meu Jesus, como eu aguentei isso, né? Quando a gente vai chegando nos 40 anos, a gente diz assim, só Deus para sustentar a gente. E aí eu trabalhava, já para me formar, passei no concurso público e trabalhava. Só que nessa época, meu marido já era seminarista, já servia nossa igreja local. E minha vida era igreja. Quem é crente é assim, gente. Crente de verdade, ele está de manhã na Santa Ceia, segunda-feira, né, pastor? Segunda-feira a gente vem na Santa Ceia. No ensaio do coral, a gente vai no ensaio do coral. E chega cedo. A gente está quase a semana toda na igreja. E eu amava ir para a igreja. Eu amava. A minha igreja tinha culto quase todo dia. E eu estava toda hora na igreja. E tinha uma hora que eu dizia, oh Deus, eu não quero trabalhar 8 horas por dia, não. Esse negócio todo dia me acordar e dormir, não ter tempo para fazer as coisas do Senhor. Não, eu quero ter tempo. Até que um dia eu abri mão. Coisa de gente doida, né? Se fosse outra pessoa, ia dizer, é doido. Mas Deus me abençoou de um jeito que eu não... Tem hora que eu digo assim, só Deus podia fazer isso na minha vida. E aí eu disse assim, então agora que eu abri mão disso aqui, eu quero trabalhar com alguma coisa que tire menos do meu tempo. E aí eu abri uma marca de roupas, ó, uma faceta que você não conhecia minha. Mas logo que eu abri, eu fechei. Porque eu disse assim, não coaduna com o meu propósito. Então eu quero uma coisa que tenha a ver comigo. E comecei a estudar a palavra, eu disse, então eu vou escrever. Comecei a escrever. Quem ia dizer que uma nordestina de 1,60 m escreveu um livro que só um vendeu mais de 300 mil cópias, mais de 500 mil de livros? É Deus dizendo assim, você foi fiel no pouco, você abriu mão aqui, agora eu te abençoo de outro jeito. Gente, não tem como não, a bênção de Deus, ela vai atrás da gente, vai atrás do fiel, é ou não é? Aí pronto, aí Deus fez isso na minha vida. Aí abri uma plataforma de ensino e escrevo e estou aqui, cumprindo o meu propósito. Faço o que eu amo, faço o que eu gosto e Deus me abençoa. Em último lugar, era para você fazer o pastor já sabe. O pastor de vocês é alguém excelente, viu? Porque ele chegou para mim e fez, pastor, eu escuto suas pregações, mas muita gente fala isso. Mas ele disse várias. Provou que é excelente. Ele fez a de Paulo, a de Jonas e a de Paulo, comparativo que você fez. Eu, eita, o pastor está falando a verdade, ele assiste mesmo. Foi citando várias mensagens, parabéns, pastor. Olha a prova de que é alguém que quer crescer, ó. É ou não é? Porque eu também, eu escuto para ser abençoada. Pois bem, em último lugar, como eu disse, escolha caráter acima do conforto. Foi a última escolha de Daniel. Caráter acima do conforto. E o meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Uau! Daniel preferiu entregar sua própria vida a ser alguém que ia negar Jesus. É isso que é a vida de alguém que serve a Deus com excelência. Sabe, nós precisamos desse nível de ousadia, de viver para agradar a Deus e recusar agradar as pessoas. Tem muitos momentos que na nossa vida a gente vai estar entre uma bipolaridade. Ou agrada as pessoas ou agrada a Deus. Você tem que escolher agradar a Deus. O problema é que o mal desse século hoje é que as pessoas vivem para agradar uns aos outros. O que fulano vai pensar de mim, o que Beltrano. Não, tô nem aí. Quem tem que pensar bem a meu respeito, em primeiro lugar, é meu Pai Celestial. Se eu agradei a Deus, rapaz, eu já estou aí com 99,99%. O pouquinho de pessoas que eu quero agradar é só para ganhar para Jesus mesmo. Só para ganhar para Jesus. Se não quiser gostar de mim, não tem problema, não é? Tá tudo bem. Mas hoje nós vivemos uma síndrome que as pessoas querem mais agradar uns aos outros do que agradar a Deus. Fazem mais escolhas. E aí, infelizmente, abrem mão do seu próprio caráter. Esse é o mundo de hoje, gente. As redes sociais, as mídias, tudo quer dizer para mim e para você que você tem que ganhar muitos fãs, muitos likes. Muitas pessoas te admirando. E por muitas vezes eu preguei e nem sempre as pessoas vão gostar não, que eu não estou aqui para fazer gostar, estou aqui para pregar o evangelho do reino de Cristo Jesus. É verdade ou não é? Está aqui para falar a verdade. Não é aquilo que a gente quer ouvir. Às vezes a gente vai ouvir o que a gente quer ouvir, às vezes a gente não vai não. Mas nós precisamos entender que mais importante é agradar ao Senhor. Quem tem a aprovação de Deus tem tudo. Para de ficar se preocupando com coisas tão pequenas. Para de ficar se preocupando com pessoas.
Você não precisa fazer o seu melhor para se destacar para os homens. Você tem que fazer o seu melhor para honrar e agradar o nome do Senhor. Enquanto você fizer pela motivação errada, sua vida não tem propósito. Enquanto você fizer, vou fazer isso para ver se um dia na minha vida Deus me honra e me tira de trás da malha. Não, gente. Não tem nada a ver com isso. Eu comecei a servir a Jesus, não existia nem rede social. A mulher nem pregava. Essa é a verdade. Mulher nem pregava. Eu servia a Deus porque amo a Deus. Porque quero honrar o Senhor com aquilo que Ele confiou nas minhas mãos. Essa precisa continuar sendo a nossa motivação. Há de muitos anos atrás. Porque hoje em dia parece que misturou, não foi? Mas não. Precisamos voltar à essência. De não negociarmos o nosso caráter. E de servirmos a Deus com excelência e com integridade. Você pode ficar em pé no seu lugar. Glória a Deus, é isso aí. Coisa linda. Deixa eu te dizer, a vida da gente não se repete. Não se repete. O dia de hoje passou, não volta atrás. O dia de hoje acabou. O que é que você está fazendo com os seus dias? Amanhã, quando você estiver no novo dia, você não pode voltar. Não, deixa eu voltar aquele domingo. Não, já foi. O que você está escolhendo fazer com aquilo que Deus te deu hoje? Porque a todos eles nos confiou algo. Verdade ou não? Deus te confiou algo. Mas você precisa servir a Deus com excelência. É fazer o seu melhor. Lembra que eu falei? É fazer além do que é cobrado. Além do que é pedido. Faça o seu melhor. Você vai honrar o Senhor com essa atitude no seu coração. Você se destacando, você vai honrar o nome de Deus. Muitas pessoas, em nome de um ensino que não foi passado da maneira certa, elas têm medo de se destacar. Elas acham que é orgulho. Aí eu vou perder a humildade se eu ganhar um título, se eu me destacar. Não, gente. A gente nunca pode. Eu estou roubando a glória de Deus. A gente não pode roubar uma coisa que nunca foi nossa. Não tem como você roubar a glória de Deus. A glória de Deus e acabou. Só que quando você é um servo excelente, você honra o nome do Senhor. Nas pequenas e nas grandes coisas. É uma mensagem simples, mas é uma mensagem ao mesmo tempo profunda, que nos leva a refletir o que eu tenho feito com a minha vida. Se eu vou para a igreja, eu vou no carro me preparando. Quem me conhece sabe, minha equipe de perto sabe. Eu sempre falo com quem sobe no altar, eu digo, não sobe com a roupa amassada não. Eles riem comigo, eu digo, para Deus a gente não vai com a roupa amassada não. Quer dizer que no teu trabalho tu se maquia todinha porque teu chefe reclama, e para a igreja tu vai de todo jeito? Não. Eu cresci, a roupa nova a gente coloca onde? É na igreja. O melhor é para quem? É para Deus. Minha mãe dizia assim, para mim, vai abrir a carteira e ofertar na igreja, a maior nota você dá. Segundo, você dá mais novinha, porque sempre tem uma amassada rasgada, é ou não é? Na igreja não, na casa do Senhor não. Às vezes a gente tem a impressão de, vou dar essa aqui, a menor, muda o que, pastora? Não é tudo dinheiro? Não, muda, o nome disso é excelência. É um espírito excelente. É impossível não se destacar tendo um espírito excelente, servindo a Deus com excelência. Feche seus olhos e comece a orar no seu lugar. Eu quero que aí no seu lugar você comece a dizer, Senhor, me perdoa quando eu não fui excelente, quando eu fiz mais ou menos, quando eu fiz, desse jeito tá bom. Senhor, me perdoa todas as vezes que o cansaço falou mais alto, a preguiça falou mais alto, o descontentamento falou mais alto, a ferida falou mais alto. Senhor, me perdoa todas as vezes que eu deixei de ir para a casa do Senhor por causa de algo ou de alguém. Me perdoa, Senhor. Todas as vezes que eu escondi meu dom, eu enterrei o meu talento, quando na verdade a gente só enterra aquilo que está morto, e na verdade o que o Senhor nos deu tem vida para gerar vida. Perdão, Senhor, quando eu enterrei o que não estava morto, quando eu me abstive de servir, quando eu me abstive de fazer o melhor. Perdão, Senhor. Pai, nessa manhã eu oro por cada pessoa que chegou aqui, eu oro por uma metanoia, eu oro por uma mudança de mentalidade, eu oro por um espírito excelente
Eu oro pela disciplina. Deus, dá-nos, Senhor, disciplina. Ajuda-nos a escolher aquilo que a gente precisa fazer no lugar daquilo que a gente está com vontade de fazer. Levanta-nos, ó Deus, como um Daniel nessa geração, como alguém que vai se destacar honrando o teu nome, porque faz as escolhas certas. Levanta-nos, ó Deus, como alguém que é gentil, como alguém que é amável, como alguém que não reclama com as palavras, como alguém que não é ignorante, como alguém que escolheu levar Jesus e mostrar Jesus onde passarmos. Ó Deus, que as pessoas possam olhar para nós e dizer: ali vai um verdadeiro homem de Deus, ali vai uma verdadeira mulher de Deus, ali vai alguém que tem um espírito excelente. E que nós possamos terminar a nossa vida, Pai, de maneira tão excelente, mas tão excelente, que a gente possa dizer, como disse o apóstolo Paulo: eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé, no nome de Jesus. Amém.